Israel é a única nação no mundo que Deus chamou para ser o seu atalaia. Israel foi formado para gerar o Salvador do mundo. Israel deu à luz ao Messias, chamado Cristo, e ele veio para a salvação de todos os homens. Israel é a nação eleita, um povo peculiar de Deus, que assim está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a terra de Israel, aqui é Jerusalém. Foi dessas terras que os profetas antigamente falaram em nome de Deus. Foi nessas terras, nesses montes, nesses valados, que profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, e a maioria deles profetizaram que viria um rei montado em um jumento, filho de uma jumenta. Sim, e entraria em Jerusalém e proclamaria o ano aceitável do Senhor. Foi nessas terras que promessas foram ditas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Foi nessas terras que os patriarcas cresceram e criaram seus filhos, e estabeleceram reis, sacerdotes. Foi daqui que saiu Jesus, o Messias prometido desde o Gênesis. E essa promessa se estende de geração em geração até os dias de hoje. E a palavra que os profetas falaram nessas terras era: ouve Israel, o Senhor Jeová, o Senhor Adonai, Ele é o Senhor, e não há outro nome a não ser o dele, que está estabelecido nas páginas da Torá, da Escritura Sagrada, que foi escrita ao longo dos anos pelos profetas e por reis, agricultores e todas gentes inspiradas por Deus, deixaram o seu legado nos anais da história israelense. Foi nessas terras, amados irmãos, que o Messias, o Deus encarnado, palmilhou, fazendo cego enxergar, mudo falar. Foi nessas terras que ele anunciou o Evangelho, começando por Jerusalém, Samaria, Judeia, Cafarnaum, e percorreu todas as cidades circunvizinhas, anunciando o Evangelho do Reino. Foi nessas terras, sim, que Deus enviou seu Filho. Foi aqui, nesse monte Calvário, nesse monte Sinai, nesses montes de Israel, que o Cordeiro de Deus foi crucificado no madeiro. Quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Foi aqui que ele estendeu os seus braços no madeiro a todas as direções do mundo, dizendo: e este Evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho para todas as nações. E ordenou aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pois bem,
Amados, aqui foi a terra, a única terra, o único país no mundo que tem um livro que se chama O Deus de Israel. Ela não diz o Deus dos Estados Unidos, o Deus da Alemanha, o Deus da Itália, o Deus do Brasil, mas diz o Deus de Israel. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vamos ouvir uma mensagem sobre essa pregação, falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus nos diz que, estando Jesus e os discípulos próximos de Jerusalém, eles param para descansar junto ao povoado de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras. E estando todos ali reunidos, Jesus envia 2 de seus discípulos para irem até o povoado próximo com o objetivo de cumprir uma missão. Jesus ordena a esses discípulos: vão até o povoado aqui perto, e ao encontrarem uma jumenta e um jumentinho, os desamarrem e tragam estes animais até mim. E se alguém por algum motivo lhes perguntar alguma coisa, digam a essas pessoas que o mestre necessita dos animais. E a Bíblia Sagrada nos conta também que assim se cumpria a profecia de Zacarias. Profecia esta que alertava o povo: digam ao povo de Jerusalém, o seu rei está chegando, ele é simples e humilde, e está montado em um jumentinho. E tendo os discípulos realizado o que Jesus pedira, levaram eles a jumenta e o jumentinho até Jesus. E após selarem os animais com manta e suas próprias vestes, Jesus monta em um dos animais e parte para Jerusalém. E a Bíblia Sagrada nos conta também que uma imensa multidão seguia Jesus como em uma grande procissão. Muitas pessoas estendiam suas capas ao chão, outros espalhavam ramos que haviam cortado de árvores. E tanto os que iam à frente quanto os que vinham atrás, por onde quer que passasse, gritavam em boa e em alta voz: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E no exato momento em que Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia Sagrada nos conta que a cidade se agita. Centenas de pessoas se aproximam do Cristo e muitos ali perguntavam: quem é este? Ao que a multidão respondia: este é o profeta, aquele que haveria de vir. Este é Jesus de Nazaré da Galileia. E após a sua entrada triunfal no templo, Jesus começa a expulsar e virar as mesas daqueles que comercializavam naquele lugar. Jesus, em uma espécie de ira santa, se volta a estes homens e diz: a minha casa será chamada casa de oração, porém vocês a transformaram em um covil de salteadores. E a Bíblia Sagrada segue nos contando, irmãos, que após tudo isto, Jesus seguia curando coxos e cegos no pátio do templo. E os religiosos e mestres da lei, vendo todas aquelas maravilhas, se zangavam com as criancinhas que, próximos a Jesus, gritavam: Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Ao que estes religiosos, indignados, se voltando a Jesus, perguntaram: o senhor está ouvindo isto? Percebes o absurdo que estas crianças estão falando a seu respeito? Ao que Jesus respondeu: por acaso nunca leste nas Escrituras Sagradas, da boca de pequeninos e crianças, assim diz o Senhor, sairá o perfeito e verdadeiro louvor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 1 ao 16. Fique conosco, irmãos. Irmãos, sem sombra de dúvidas, esta é uma das passagens mais lindas contadas pela nossa Bíblia Sagrada. Aqui neste ato, irmãos, observe, Jesus, se apercebendo haver chegado seu momento, decide entrar em Jerusalém pela última vez, disposto a resgatar toda uma humanidade perdida, contando a todos naquela oportunidade que ele, Jesus, era o Messias, o Cristo esperado, afrontando em amor todo o sistema religioso daquela época,
com o propósito único de resgatar o perdido e assim concluir a maior obra de amor que este nosso mundo já presenciou. Quando Jesus decide retornar a Jerusalém pela última vez, perceba, Jesus sabe muito bem que havia chegado a sua hora. Era chegado o tempo da sua revelação, do cumprimento da sua obra, da sua missão. Tudo aquilo que se havia prometido lá no Antigo Testamento seria revelado e concretizado agora, mediante a sua revelação, sua morte, sua ressurreição, de modo que o ápice das Escrituras Sagradas seria escrito naquelas próximas semanas, revelando a todos em Jerusalém que Jesus era o único e suficiente Salvador deste mundo. Quando Jesus decide entrar em Jerusalém daquela forma, montado em um burrinho, fazendo milagres, disposto a limpar o templo da corrupção e das práticas mercantis, Jesus sabia muito bem que todos ali entenderiam a sua mensagem e que assim escandalizaria a maioria dos líderes judeus. Era chegado o tempo do justo se entregar pelos pecadores. As profecias de Zacarias e Isaías estavam se cumprindo. O Messias prometido, lá na primeira aliança, estava a caminho, decidido a concluir a sua obra, envergonhar o diabo e assim nos abrir uma porta de acesso ao próprio Deus e uma vida eterna ao lado do nosso amado Senhor. Quando o povo e as próprias crianças ao redor de Jesus exclamavam: "Bendito é aquele que vem", ou "Hosana ao filho de Davi", perceba. Essas expressões eram expressões utilizadas exclusivamente ao próprio Deus. E dirigi-las a uma pessoa em particular seria um escândalo, uma heresia, e que certamente chocou os líderes judeus daquela época e os levou a uma atitude impensada. Jesus entra de forma triunfal como um rei em Jerusalém. Jesus afronta todo o sistema religioso corrompido daquela época. Jesus faz inúmeros milagres, curando coxos e cegos dentro do templo. E concomitantemente a tudo isto, irmãos, a grande maioria do povo e as próprias criancinhas festejavam a vida do Cristo e não se continham em si, tamanha a alegria e o êxtase por presenciarem a chegada do Messias. Não se falava em outro assunto em Jerusalém, irmãos. Todos haviam entendido o recado de Jesus, inclusive as próprias criancinhas. Jerusalém naquela época estava abarrotada de gente religiosa, afinal era a época da Páscoa. As pessoas mais simples entenderam, as pessoas que se julgavam iluminadas, não. Os humildes viram e creram, e os homens letrados estavam cegos demais para verem o Cristo. Sabe, irmãos, quando eu leio esta passagem bíblica aqui, eu sinceramente me pergunto de que lado eu estaria. Será que eu seria uma daquelas pessoas simples que enxergaram Jesus? Ou será que eu seria apenas um religioso cego e cheio de si, incapaz de enxergar o Cristo à minha frente? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. Que Deus derrame sobre as nossas vidas a sua graça, o seu poder, as suas misericórdias, e que dia após dia a ação do Espírito Santo em nós possa nos revelar e nos testificar a respeito de quem é Jesus. Amém, irmãos? Se você gostou do vídeo de hoje, então eu quero te convidar a você curtir e compartilhar o nosso trabalho. A sua inscrição, o seu compartilhamento, a sua curtida, elas são muito importantes para o nosso ministério. Te convido também a participar do nosso sorteio. Todas as instruções de como participar e ser abençoado aqui pela página da Salvos estarão disponíveis tão logo termine o nosso vídeo de hoje. Qualquer comentário seu e 5 amigos marcados nesta publicação já te farão concorrer, no conforto da sua casa, ao livro Apocalipse, a Última Batalha, do nosso pastor titular, Paulo Gilberto Bento. Que as mãos poderosas do nosso amado Senhor Jesus os cubram de bênção todos os dias. E lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado